Olá, eu sou Robson Calisto, um dos membros do Grupo 89, e quero iniciar essa apresentação com a pergunta que nos motivou a escolher o tema otimização de carteira de investimento usando algoritmo genético. Aqui está alguma das perguntas que utilizamos para chegar no nosso resultado final, que é o algoritmo genético. Além dessas perguntas, o algoritmo construído em si, temos uma aplicação que coloca isso em prática, também será demonstrado aqui nesse vídeo. Mas, inicialmente, eu quero trazer a pergunta chave para o nosso grupo, que foi: onde eu aloco o meu dinheiro? Com tantas ações disponíveis na Bolsa de Valores brasileira, a B3, é muito difícil encontrar a combinação perfeita que maximize os ganhos e ao mesmo tempo minimize os riscos. Isso parece ser um desafio interessante e que algoritmo genético resolve bem. A primeira coisa para o nosso algoritmo funcionar, ele precisa entender o que é uma carteira boa. E isso se resume a duas coisas: o retorno que essa carteira gera e o risco que essa carteira vai correr. Para o retorno, usamos a média histórica, olhando uma ação dentro daquele portfólio e buscando toda a sua série histórica usando a biblioteca Yahoo Finance dentro do nosso, junto com o nosso algoritmo. Mas para o risco, foi preciso usar algo além do VAR ou a volatilidade, porque o VAR ele consegue nos dizer qual é a perda máxima na maioria dos dias. Porém, ele não consegue nos dar uma visão completa do que acontece nos piores dias. E foi por isso que escolhemos uma métrica mais robusta, que é o CVR, que é o valor em risco condicional. Vamos pensar que o VAR traça uma linha e diz: é improvável que a perda passe daqui. Já o CVR olha para além dessa linha e pergunta: ok, mas nos dias em que o pior acontece, qual é a perda média que eu posso esperar? Em outras palavras, o CVR ele foca no risco de ponta, nos piores cenários, o que é crucial para o nosso cenário aqui avaliado. Com o retorno e o CVR já definidos, foi possível criar a nossa função de fitness. E essa função de fitness é o coração da nossa operação, do nosso algoritmo. E vou demonstrar um pouquinho de como essa implementação foi realizada para a função de fitness. Tá, na nossa função de fitness aqui podemos observar alguns detalhes comentados lá no nosso documento. O primeiro ponto da nossa função de fitness é ela converte os pesos do portfólio, que nada mais é do que os percentuais alocados em cada ação, e transforma isso em um vetor no Py para facilitar o cálculo. E depois disso ele vai calcular o retorno médio de cada ativo do portfólio. Então ele vai pegar a ação A e vai pegar o seu retorno médio. Seguindo, passamos aqui um produto escalar nos pesos dessas ações, onde colocamos todos os retornos na mesma escala. Isso é importante para a gente conseguir fazer a soma de um no final da nossa função de fitness, que garante que o percentual alocado em cada ação está correto. E aqui a gente tem a média esperada para cada portfólio, que é o retorno esperado para cada portfólio. E aqui seguimos no nosso cálculo de VAR e logo em seguida o nosso cálculo de CVAR. O cálculo de VAR vai pegar exatamente a volatilidade, né, considerando os piores dias daquele investimento. E por conseguinte, a gente tem aqui o nosso CVAR em cima dos piores cenários, que é aquele caso que eu comentei lá no documento, de ser
a média dos piores cenários, e com isso a gente adiciona os fatores, que é a aversão a risco, para ter perfis, e também o fator do CEVA. Com isso, a nossa função de fitness, ela finaliza, podendo avaliar o portfólio e seguindo para as próximas etapas. Agora, vou falar sobre a função crossover. Essa função realiza o crossover, ou seja, o cruzamento genético entre dois portfólios. Ela divide os pesos dos ativos dos dois portfólios originais ao meio e os combina, criando dois novos portfólios filhos. O primeiro filho pega a primeira metade do portfólio 1 e a segunda metade do portfólio 2. Já o segundo faz o oposto do portfólio 1. Isso simula a reprodução genética, misturando características dos pais para gerar novas soluções na otimização. O nosso critério de inicialização: a população inicial é criada com pesos aleatórios, normalizados, garantindo que a soma total seja sempre igual a 1. O nosso critério de parada: a execução é encerrada ao atingir o número máximo de gerações ou quando não houver melhoria significativa na nossa função fitness, após o número definido de iterações. Vamos à nossa apresentação da aplicação para a otimização de portfólio de investimentos, onde o objetivo é maximizar o retorno ajustado ao risco. Essa é a tela inicial de seleção das ações, né? E tem um valor default de R$10.000, perfis conservador, moderado, arrojado. A gente vai considerar só dois nessa apresentação, conservador e o moderado. E taxa livre ao risco, que é uma taxa de mercado, que é esse valor, ele entra dentro da função fitness, é como um parâmetro de aversão ao risco, um equilíbrio entre maximizar o retorno e minimizar o risco. Aqui eu vou selecionar o setor de bens de consumo, todas as ações dentro de bens de consumo. Ele pega, o recomendado aqui é 20 ações, para não onerar muito o processamento do nosso exemplo. Essa tela ele mostra quais os parâmetros que foram enviados para o algoritmo genético. Então, todos esses parâmetros são obrigatórios para a execução da otimização. E aí ele vai parar quando atingir um tamanho de geração de 30, ou quando ele chegar nesse threshold fitness, que é o quê? É quando a nossa carteira chega no nível ótimo de otimização. A gente está usando a biblioteca do Yahoo Finance para listar as ações da B3, dentro de um histórico de 120 dias. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento. Então, aqui ele já terminou de fazer a execução do perfil conservador, e ele indicou aqui um ganho de R$6.600. E a alocação dos recursos, que é os percentuais de distribuição do valor, ficou entre essas ações. Então, a maior ação aqui que irá receber o 30% de R$10.000 será essa ANI M3. Aqui temos outra visualização, que é a performance da carteira otimizada contra o índice Bovespa. Então, nessa otimização, a nossa carteira ganhou do índice Bovespa. Aqui é a evolução do algoritmo genético. Então, o melhor fitness que ele encontrou foi esse de 0.010, e ele finalizou quando chegou às 30 gerações. Aqui, o índice Bovespa. Então, R$10.000, se fosse aplicar só no índice Bovespa, teria um ganho de 603. Vamos fazer uma nova otimização. Agora num perfil moderado. Usar o mesmo setor, bem de consumo, todas as ações. Aqui o que muda de um perfil para o outro é o número de gerações e esses operadores genéticos, quanto que ele vai fazer a taxa de crossover e mutação. Nessa otimização com o moderado, ele vai demorar um pouco, né? Porque são mais gerações. Concluiu. Ele deu um retorno maior. Aqui está dando 7.830. Já os percentuais de alocação, ele está colocando mais valor aqui, ainda na mesma ação, mas o peso, o percentual de alocação muito maior do que do perfil conservador. Performance da carteira otimizada contra o índice Bovespa. Evolução do algoritmo. Nesse caso, ele convergiu. O que é ele convergir? Ele parou, ele fez uma parada quando chegou no fitness
que definimos lá anteriormente. Então, ele parou, ele não rodou as 40 gerações. Desenvolver esta. Aqui você pode exportar para um CSV e trabalhar da melhor forma. Então, finalizando a nossa apresentação do Tech Challenge da FIAP sobre algoritmos genéticos, do nosso professor orientador Sérgio Polamante. Muito obrigada.